18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6h01 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Ela, equipe 18 horas, Caribilhão. Boa noite, Carlão. Bem-vindo das férias. Valeu, Zaço. Saudade de ti, hein? Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, começa agora, 18 horas de hoje. Bora, 6h01. Mix. Legal, você pode participar conosco, hein? Aqui do 18 horas, o nosso WhatsApp à sua disposição, é o 994887592. Manda um alô pra gente, né, Carlão? E pra você também, que você nos acompanha na live do YouTube, manda uma mensagem pra gente. É muito importante a gente saber o que você pensa, sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Mix. Legal, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia, os destaques desta terça-feira. Programa Desenrola do Governo Federal pode beneficiar cerca de 167 mil empresas no Amazonas. Ministério Público Federal pede a suspensão do projeto de exploração de potássio em Altazes, no Amazonas. As dificuldades da Assembleia Legislativa para instaurar a CPI da Secretaria de Comunicação. E as movimentações políticas no período pré-campanha eleitoral. 6h02, mais uma vez, boa noite para você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Nós estamos aqui para mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 14 de maio de 2024. Juntos até às 7 com mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, em um programa Desenrola do Governo Federal começou esta semana. Ação de negociação que pode beneficiar em cerca de 167 mil empresas aqui no Amazonas. É uma boa, hein, Karine? Maravilha, Carlão. A gente chegou a mencionar aqui no 18 horas de ontem essa iniciativa, essa nova fase de negociações do Desenrola Brasil. As negociações de dívidas incluem microempreendedores individuais, além das micro e pequenas empresas que possuem dívidas não pagas até o dia 23 de janeiro de 2024. Olha só, essa medida do governo federal é fundamental, sim, para manter a economia do estado funcionando, por permitir negociação de dívidas com mais de 90 dias de atraso. E o repórter André Meirelles está acompanhando essa nova fase do Desenrola Brasil. Tem mais informações aqui pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Bem-vindo de volta. E boa noite aos nossos ouvintes. Então, a gente sabe que você tentou falar com o pessoal do Sebrae, eles se recusaram a falar com a gente aqui do 18 horas. Mesmo assim, você conseguiu mais informações para passar para este público tão importante para a economia do país e aqui do estado. Então, André, qual a expectativa de adesão? Olha, o programa Desenrola Brasil informa que está na última semana, né? E os endividados podem renegociar as pendências até a próxima segunda-feira, dia 20 de maio, né? E podem participar dessa etapa pessoas que estão na faixa 1 do programa, ou seja, aquelas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no CAD único, né? As dívidas não podem ter mais de R$20 mil e devem ter sido negativadas de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, né? Mesmo que esta fase também seja para os MEIs, microempreendedores individuais, todas essas regras são válidas nesse momento. Inclusive, o diretor de programas da Secretaria de Reformas Econômicas, o Alexandre Ferreira, vai explicar agora pra gente como que funciona ali a participação do programa. Vamos conferir. Para acessar o programa até o dia 20 de maio, você pode entrar no desenrola.gov.br, que é a plataforma do governo em que você entra com a sua conta do GovBR, que é aquela que você usa já para acessar carteira de trabalho, INSS, imposto de renda, ou então através de um dos parceiros do programa, como por exemplo o aplicativo Caixa Tem a Serasa, que você faz o login ali e ele já vai te mandar direto para a renegociação com os descontos do Desenrola. É bem simples e está ali ao acesso de todo mundo. 18 horas.
Karime, Carlão, ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Alexandre Ferreira, diretor do programa da Secretaria de Reformas Econômica, e está falando aí sobre essa situação dos interessados, né? Também podem renegociar suas dívidas nas agências dos Correios. Quem preferir essa opção tem que levar aí o CPF, um documento oficial com foto. Agora a gente vai ouvir a fala do economista Mourão Júnior, né? Que explicou que essas dívidas podem ter desconto de 40% a 90%, né, nessa situação, e ele vê outras vantagens para o MEI, que é o microempreendedor individual. Vamos conferir. Ela vai por dois lados. De um lado, o governo, né, vai facilitar, né, essa questão, né, de parcelamento das dívidas, e de pro outro, né, o financiamento, que é importantíssimo, né, que vai dar um fôlego aos empresários, microempresários, né, que além de poderem parcelar suas dívidas, vão poder, né, adquirir esse financiamento, né, e com esse financiamento, digamos, adquirir um bem que vai, né, proporcionar um aumento de produtividade para o seu negócio. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do economista Mourão Júnior, né? Falando aí sobre o que extrair aí, né? Os microempreendedores individuais, como eles aproveitarem essa situação do Desenrola Brasil, que a atenção está chegando na última semana até o dia 20 de maio. Olha só, e além de dívidas bancárias como cartão de crédito, também podem ser negociadas contas atrasadas de estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. A plataforma do Desenrola também permite parcelar a renegociação, inclusive com bancos, isso nos quais a pessoa não tem a conta, né? Permitindo escolher o que oferece a melhor taxa de opção de pagamento parcelado. E para quem tem duas ou mais dívidas, mesmo com diferentes credores, é possível juntar aí todos esses débitos e fazer uma só negociação, pagando à vista em um único boleto ou Pix, ou financiando aí o valor total no banco de preferência. Então é aproveitar que é uma última semana aí, Carlão. Olha aí, vamos aproveitar. Obrigada, André, pelas informações. Valeu, André. 6h07, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha, está repercutindo muito aqui no estado o caso do estupro de uma bebê recém-nascida de apenas 5 dias de vida. Um crime hediondo que aconteceu no município de Tapauá, aqui no interior do Amazonas, cometido pelo homem que morava na casa da família e era companheiro da avó da vítima. Que situação, hein? É um caso revoltante, mais um daqueles casos que a gente que dá um... É hediondo. É hediondo, não ruim. sei, a gente não tem nem como classificar. Bom, esse homem foi preso em flagrante no último fim de semana. E ainda segundo a delegada, o suspeito confessou o crime em depoimento. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito desse caso, conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, ele foi transferido de avião para Manaus ontem de noite, não é isso? Boa noite, Alô? Pronto. Oi. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, né? Esse homem confessou ter cometido esse crime bárbaro. E aí ele, desde então, né, toda essa situação, ele confessou ter cometido o crime na última sexta-feira. Esse homem teve a prisão preventiva decretada pela juíza do município de Tapauá na noite da última segunda-feira e ele foi transferido para Manaus. Isso porque a população lá no município de Tapauá se revoltou com toda essa situação e também não é para menos, né, Karime e Carlão? E aí, a todo tempo, né, a sociedade em geral, né, as pessoas que vivem ali naquele município, elas ameaçavam invadir a delegacia e fazer justiça com as próprias mãos, né? Teve gente que ameaçando que atearia fogo na delegacia, então foi a Polícia Civil do Amazonas, né, precisou reforçar a segurança, até mesmo para garantir a integridade física dos policiais e também dos demais detentos que estavam na delegacia, e a Justiça do Amazonas resolveu transferir esse homem aqui para Manaus. E aí hoje, né, a Polícia Civil fez uma entrevista coletiva trazendo os desdobramentos e os esclarecimentos de toda essa situação. Karime, o que mais choca, né, é que essa criança estava apenas no 5º dia de vida. Ela ainda, né, estava
ali com um cordão umbilical. Ela pesava um pouco menos de 3 quilos. Nem sequer ser registrada ela tinha sido ainda, porque a gente sabe, né, que nos municípios do interior do Amazonas... Há uma maior demora, né? Existe uma demora maior, e até porque ela morava numa zona, na área rural do município de Itapauá. Então, demanda de um tempo até a família conseguir ir até um cartório. Então, essa criança nem nome, né, ela tem ainda. E aí, o que aconteceu? Na última sexta-feira, essa criança deu entrada à unidade hospitalar, né, e aí desde o momento que ela deu entrada à unidade hospitalar, a polícia suspeitou que essa criança tivesse sido abusada sexualmente. E aí, Karime, né? Esse é um caso, claro, repugnante, que vem chocando. Esse crime já ganhou, na verdade, uma repercussão nacional, porque a gente está falando, né, de uma criança de apenas 5 dias de vida que foi abusada sexualmente pelo padrasto da mãe. Né? Seria o avô, né? Ele era companheiro da avó, digamos. Moravam todos juntos na mesma casa. Moravam todos na mesma residência. A mãe estava de resguardo. Essa criança, Karime, ela nasceu no último dia 5 desse mês em um parto cesárea. E aí, né, no dia seguinte, ela e a mãe, elas receberam a casa e elas foram para a residência, né, numa área de flutuante ali do município de Itapauá. E aí, por algum momento, a mãe precisou ir ao banheiro, deixou ali aos cuidados do padrasto. Foi quando aconteceu toda essa situação. A gente conversou com a delegada Kelly Souto, ela que é titular lá do município de Itapauá, e trouxe os detalhes, já que esse homem confessou ter cometido esse crime bárbaro. Quando veio o DPI, encaminhou pra gente os antecedentes criminais, e o autor tinha antecedente criminal de estupro de uma menina de 16 anos. Diante disso, a gente conversou com ele, conversou com a esposa dele, e ela fez ele confessar. Ele falou que pegou a criança. 18 horas. Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala, né, da delegada Kelly Souto, ela que é titular lá do município de Itapauá. E aí, Karime, durante a entrevista coletiva, né, ela contou todos os desdobramentos. Foram pelo menos 8 horas de depoimentos, né, todas as pessoas foram ouvidas. Inicialmente, a suspeita era que o pai da criança, né, tivesse cometido esses abusos, mas aí no momento em que eles receberam os antecedentes criminais e que eles viram que o padrasto, né, no caso, o suposto avô, né, vamos dizer assim, no caso, o companheiro da mãe dessa criança, da avó dessa criança, já tinha passagem pela polícia pelo crime de estupro, acendeu um alerta, já que no ano de 2016 ele estuprou uma criança de 16 anos, uma adolescente de 16 anos, e aí foi quando ele confessou ter cometido esse crime. Esse homem, ele teve a prisão preventiva decretada, Karime, ele deve responder aí pelo crime de estupro de vulnerável e ficará, é claro, à disposição da Justiça do Amazonas. E nesse caso, é claro que a gente reforça e a gente espera que a justiça seja feita. A gente espera que ele seja preso, porque já é o segundo caso, um caso horrendo, absurdo, patológico. Essa pessoa não tem condição de conviver em sociedade. Então, que ele se afaste da sociedade. É uma pessoa nociva. Enfim, Nathalie, muito obrigada pelas informações. Ok, Nathalie, boa noite. Boa noite. Agora 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui ao vivo do meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Vamos falar, para variar, de eleições 2024. Bom, parece que a gigante Assembleia de Deus está dividida entre 2 pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Conta mais pra gente, Blink. Boa noite. Boa noite, conto sim. O que acontece? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Oi, Cíntia. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Como a gente já vem falando, igreja faz diferença numa eleição, né? Vamos lembrar que em 2020 a gente teve ali 55% dos eleitores que eram evangélicos, na verdade cristãos. E agora a gente tá em tempo de campanha de novo. De campanha não, né? Que eu não posso falar isso, mas é praticamente pré-campanha, né? Uma pré-campanha. E os pré-candidatos estão ali tentando se posicionar nas igrejas com as lideranças políticas, assim como eles têm
tentam com lideranças políticas, eles tentam também com lideranças religiosas, que fazem uma grande diferença. Nisso, a Assembleia de Deus está dividida entre Davi Almeida e Roberto Cidade, que são 2 pré-candidatos. Davi Almeida, pré-candidato à reeleição, e Roberto Cidade, pré-candidato, que é deputado, presidente da Assembleia Legislativa. Quem contou essa história pra gente foi o Botelho, do blog do Botelho, jornalista Tiago Botelho. E aí ele traz que a Igreja Assembleia de Deus está dividida entre esses 2 nomes, que tem aí chance, né, de assumir a cidade a partir do ano que vem. Vamos só lembrar que a Igreja da Assembleia de Deus, ela é comandada pelo pastor Jonatas Câmara, que é irmão do deputado federal Silas Câmara. Lembra que a gente falou aqui que Silas acendeu a vela tanto para Davi quanto para a cidade recentemente? Primeiro foi naquele episódio do empréstimo de Davi Almeida, que o Republicanos, partido de Silas, foi grande responsável por fazer ser aprovado, porque estava muito dividido e o Republicanos mudou o voto. Ele estava votando contra. Depois de uma orientação que chega de Brasília, ele passa a votar a favor e o empréstimo é autorizado pela Assembleia. Naquela mesma semana, no fim de semana, Silas vai ao interior, onde tem um evento junto com o governador Wilson Lima e Roberto Cidade. E ele abraça Roberto Cidade, fala que Cidade é o pré-candidato, que Manaus tem, tudo isso. Fala que o Wilson Lima é o presidente de honra, né, do Republicanos. Ele usa esse termo, como quem diz, a casa é sua e tal. E depois de ter notícias assim, que ele mudou, que agora não é mais Davi, agora é Cidade, numa mesma semana, que foi uma coisa muito rápida, ele veio e informou que só lá no começo de julho, final de junho, começo de julho, é que ele vai realmente se posicionar. Essa também é a posição da igreja, porque dentro da liderança da igreja, há quem entenda que o melhor para a igreja é que seja Davi Almeida e há quem entenda que o melhor é que seja Roberto Cidade. Então, em junho, final de junho, começo de julho, a igreja se posicionará junto. Quero saber como eles vão fazer uma votação interna à parte. Como é que deve ser isso, né? Eu essa não escolha. sei, dependendo do tanto de liderança, rola um 0 e 1, né? Olha aí, Cíntia, nessa mesma seara aí, olha, Alberto Neto, ele recebeu orações do apóstolo Valdemiro Santiago. Que situação, ele está precisando realmente de orações, ainda mais o Valdemiro Santiago, né? Será que funciona, Cíntia? Olha só, a gente está vendo, né, Davi Almeida perdendo o apoio de quem ele teve apoio lá em 2020, dessas lideranças religiosas. E Valdemiro é mais um que se junta a esse time aí que tá com Alberto Neto e não com Davi Almeida. Alberto Neto, sobre ele estar precisando de oração, acho que a gente sempre aceita, né? Dependendo de quem vem. Mas no caso, outra coisa que está repercutindo muito sobre Alberto Neto é que ele fez um vídeo falando que ele será sim pré-candidato. Essa é a segunda... Estão falando que ele não vai ser, é isso? Isso. Gente, essa é a segunda ou terceira vez que ele precisa vir a público para dizer, gente, eu sou o pré-candidato, acredite em mim. Ou seja, tá difícil emplacar até que ele é pré-candidato. É um desgaste, né? Você tem que ficar o tempo todo dizendo, estou sim, aqui. Acredite em mim, eu sou. E ele fala, né, que os adversários políticos dele estão tentando fazer um movimento para derrubá-lo, porque ele é uma força, ele está crescendo, ele fala, ele está crescendo nas pesquisas, Bolsonaro veio aqui, então ele é uma ameaça e por isso que estão tentando tirá-lo, ele dizer que ele não que não está valendo essa pré-candidatura, mas que não só está valendo, como está muito forte, ele tem o Valdemiro com ele, tudo isso, enfim, ele está lutando para manter esse lugar. Ele está no páreo, então. Resumindo. Eu não sei, ele tenta dizer pra gente que a gente não pode afirmar nada, né? É porque o pré-candidato, ele é o quê? Ele é uma promessa. Exatamente, ele ainda não é o candidato oficial. Ele ainda não é o candidato. E existe sim uma conversa muito forte nos bastidores de que o PL e o União Brasil vão se unir. União Brasil de Roberto Cidade. Aí muda tudo. E aí muda tudo. Pode até ser que o Alberto não seja o vice, não venha como vice de Cidade, e sim Péricles, que é outro nome que surgiu aí recentemente. É um baralhado. Né?
Falar embaralhado, uma coisa que não se define, né? Ainda é aquela história da CPI da Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Manaus. O presidente da Câmara, o Caio André, ele admitiu dificuldades de dar prosseguimento nessa CPI. O que está acontecendo, Cíntia? Sim, verdade. Tem tempo, né, que a gente está falando da CPI. Sim. Teve um momento que a gente achou que ela ia deslanchar, mas aí esfriou muito e agora fica no impasse. E nesse momento, para ser instalada a CPI, para definir quem são os membros e tudo mais, o que está se alegando é que a base do prefeito tá morosa, tá fazendo um doce ali para não indicar nomes, e eles não têm como prosseguir sem os nomes da base, a não ser que a base diga: ninguém da base quer lugar na CPI, o que é completamente improvável, porque eles têm que estar na CPI justamente para fazer esse escudo ao prefeito Davi Almeida, se for o caso, né? Então, se falou, a base, né, ela argumenta assim: mas não é legal fazer agora a CPI porque vai ganhar um ar eleitoreiro. O que é uma desculpinha muito complicada, porque desde sempre se soube que vai ter eleição. Sim. Então, quando aprovam uma CPI, eles estão sabendo que vai ter eleição. Aí agora caiu a ficha de que, se tiver uma CPI pode ter um ar eleitoreiro, melhor não. Então, essa desculpinha não tá colando, mas é o que a base tá falando, e não dá para prosseguir sem a base definir os nomes. Pro presidente Caio André, ele fala que não acredita que vai ficar a CPI para depois da eleição. Mas é preciso verificar aí os membros, porque só com a oposição eles têm 3 membros e precisa alcançar 5, e não pode fazer sem que a base indique. Então, não sei qual a solução desse impasse, mas é esse o momento que a CPI vive dentro da Câmara. No fim, se a gente fosse apostar aqui e fazer um bolão, eu acho que não vai sair nada, nem agora, nem depois. Você já havia dito isso. Nem que você pizza, não, nem pizza, Carlão, porque pra ter a pizza tem que ter a CPI. Eu acho que não vai ter nem a CPI. Eu acho que ela nasceu morta, sabe? Então não vai ter nem procedimento. Comenta-se por aí, Cíntia, não sei se tá procede. Correndo a boca pequena? Não sei se procede, eu quero saber de você. Me conta. Que as relações entre o senador Plínio Valério e o deputado federal Amon Mandel está estremecida, isso? Procede? Menino, ele falou que não vai comentar sobre, mas o que eu ouvi é que há sim uma distância entre Plínio Valério e o deputado Amon Mandel, e não é para menos. Acontece que Amon Mandel não está concordando com as propostas que vêm do senador Plínio Valério sobre quem vai ser o vice. Aí, qual que é a proposta? Não consegui confirmar. Mas estão rolando nomes como Ricardo Nicolau, que a gente já viu a Amon Mandel conversando com ele lá atrás, teve uma foto que saiu ele com o Ricardo e com o Irã Nicolau. E o outro nome que surge é Carijó. Entretanto, eu já soube também. Carijó retornando? Menino, estamos vendo essas. Heron Bezerra estava aí outro dia. Heron Bezerra tava dando uns toques aí, né? Mas o Carijó já tá meio fora há algum tempo, né, do processo. Sim, mas ele é um nome. E aí depois eu fico sabendo que, na verdade, Carijó nem pode ser exatamente uma possibilidade para Amon, porque ele está ajudando na campanha de Roberto Cidade. Então, eita! E Roberto Cidade, ele não tá lá só ajudando, ele é um dos cabeças da campanha de Cidade. Então não tem como rolar aí Carijó, Amon. Outra coisa, Amon tá colecionando tá dormindo com o inimigo em alguns casos. Outro nome que se fala que está na turma de Cidade, mas está conversando também com a Amon Mandel, é o vereador Rosivaldo Cordovil. Olha aí. Que é do Cidadania. Então faz sentido que ele esteja andando com a Amon, mas eles têm também um relacionamento com Cidade. No mesmo dia que teve um evento do Amon Mandel, que veio uma pessoa de Brasília para cá, o presidente nacional do Cidadania, se não me engano, ele veio para cá e Cordovil estava lá. Mas nesse mesmo dia também teve uma outra reunião com o Cidade, onde Cordovil também estava. Então, acendendo vela aí para todo mundo, olha, veio quem... Ou dormindo com o inimigo, né? Complicado. No primeiro turno, né? Vamos ver. Agora, Blink, o vice-governador Tadeu Souza, ele vai assumir a presidência do Diretório Municipal do Avante aqui em Manaus? Por falar em dormir com o inimigo, né? Olha aí. Por falar, olha aí. Temos aí Tadeu de Souza. Na verdade, o Tadeu, ele nunca
deu sinais de que ele estava mais ao lado de Wilson Lima do que ao lado de Davi Almeida. Ele sempre foi time Davi, vestiu a blusa, camisa, né? Todos os eventos da prefeitura ele está lá, né? A maioria, vamos dizer. Exatamente. E agora ele vem tá sempre na foto, no Avante, né? E é isso, ele pertence, digamos assim, ao time Davi Almeida, mas ele é vice-governador, que, digamos, é time Wilson Lima, que é do grupo Roberto Cidade e tudo mais. Então, tá rolando indireta entre eles dois. O Tadeu chegou a falar assim que constrói uma estrada sem apadrinhamentos, que é uma indireta direta para o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, que rebate essa afirmação, dizendo que as ações do governo só são possíveis junto com a Assembleia. E eu gosto desse clima. Mas... O negócio é assim, e a campanha ainda nem começou, né, gente? Exatamente. Eu volto amanhã com mais informação para você. Obrigada, Blink. Valeu, Cíntia Blink, 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Porém, a novela da exploração do potássio no Amazonas tem novo capítulo. Agora o Ministério Público Federal pediu a suspensão da licença de instalação concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o IPAAM, ao projeto de exploração de potássio na região de Altazes, aqui na região metropolitana de Manaus. Carine. Então, Carlão, a ação foi assinada por 5 procuradores da República e o Ministério Público Federal pede urgência na análise. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Apontada como uma solução à dependência do Brasil de fertilizantes de outros países, a exploração do potássio em Altazes, na região metropolitana de Manaus, esbarra em questões legais, ambientais e sociais. A expectativa inicial era extrair 227 milhões de toneladas de material em aproximadamente 31 anos, mas a sobreposição à terra indígena Jauari, delimitada em 2012, travou o empreendimento. Para resolver o entrave, a Potássio do Brasil, empresa responsável pelo projeto, fez alterações no plano e reduziu a área, retirando a interferência na região indígena. Com a mudança, o tempo de extração do minério foi reduzido para 23 anos. Para a empresa, o problema foi resolvido, mas há questões pendentes para o Ministério Público Federal, que entrou com uma ação na Justiça e pediu nesta segunda-feira a suspensão da licença de instalação concedida ao projeto pelo IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Na semana passada, 8 de maio, o governador Wilson Lima concedeu a primeira licença ambiental para a instalação do projeto Potássio Altazes. De acordo com a Potássio do Brasil, que conduz o projeto, os investimentos previstos são de aproximadamente 13 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão já foi investido. O projeto vai focar em empregos e renda, como explica o presidente da Potássio no Brasil, Adriano Spetit. 1.600 empregos em média, com pico de mais de 4.000, 1.300 empregos durante a operação plena e, consequentemente, um aumento significativo de receitas para tanto o município, o estado e a própria União. Porque como é uma concessão de lavra, é definido na Constituição brasileira que o subsolo pertence à União. E quando ela dá essa concessão, ela recebe de volta uma compensação financeira pela exploração mineral, que é a chamada CEFEM. E essa CEFEM, ela é distribuída a nível federal, estadual e municipal. De acordo com o Ministério Público, as obras ocorrem sobre áreas tradicionais ocupadas pelo povo indígena Mura, dos quais as terras estão em processo de demarcação. Além de sobrepor ao território dos Mura, o empreendimento está ao lado de outras 2 terras indígenas, Jauari e a cerca de 6 quilômetros da terra indígena Paracuúba. Por meio de uma ação de tutela antecipada, o Ministério Público Federal aponta ainda que há grave risco ambiental para a região. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Voltando a falar a respeito do caso do abuso sexual contra um bebê de 5 dias que aconteceu na cidade de Tapauá, no interior do estado do Amazonas, as deputadas Alessandra Campelo, do Podemos, e Débora Menezes, do PL, membros da Procuradoria da Mulher, pediram ao delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas e ao governador Wilson Lima que os plantões da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, retornem de forma presencial. O pedido foi feito hoje, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo a Alessandra Campelo, a procuradora informou que a advogada da Procuradoria da Mulher vai assumir o caso e está dando suporte à mãe da criança. E durante os anos na Procuradoria, a procuradora disse que realmente sentia falta de apoio de outras pessoas na luta contra abusos sexuais e violência contra a mulher. A deputada Débora Menezes ressaltou a necessidade de apoio e denúncia para proteger as crianças e adolescentes. Agora 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Depois de críticas, o governo federal vai criar autoridade federal no Rio Grande do Sul. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. Mix. Agora, quando são 6h31, nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 59% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 95%. Mix. Nosso Rio Negro encheu 3 centímetros de ontem para hoje. Nesta terça-feira atingiu a cota de 25 metros e 80 centímetros no Porto de Manaus. 6h31, boa noite. 18 horas. Olha só, o Poder Judiciário do Amazonas está realizando a segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil, chamada de Registre-se, tendo como foco os povos indígenas, pessoas em situação de rua, migrantes e também refugiados. Então, Carlão, a campanha possibilita que essas pessoas em situação vulnerável tenham acesso à documentação básica, gente. Isso eu estou falando de certidão de nascimento e carteira de identidade. Só no primeiro dia foram mais de 2.700 pessoas atendidas, como explica a repórter Nathalie Moraes. A campanha Registre-se da Semana Nacional do Registro Civil começou em Manaus e nos municípios de Barcelos, Benjamin Constant e Tabatinga. A ação tem como foco os grupos em situação de vulnerabilidade social, como indígenas, imigrantes e migrantes, e também as pessoas que vivem em situação de rua. Os serviços estão sendo ofertados no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, até esta quarta-feira, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O juiz Rafael Cro, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, explica que a ação tem como foco grupos em situação de vulnerabilidade. Este ano teremos a visita ilustre do Corregedor Nacional de Justiça, o excelentíssimo ministro Luiz Felipe Salomão. E esta ação do Registre-se, ela visa o atendimento da população indígena, da população em situação de rua, dos migrantes e refugiados e também da população do sistema carcerário. Contamos com a presença de vocês e esperamos que seja um grande sucesso. O Corregedor Nacional de Justiça e outras autoridades do Poder Judiciário estão acompanhando as ações nas comunidades indígenas e uma delas é Belém dos Sorimões, localizada na zona rural do município de Tabatinga. Inclusive, hoje, como parte das ações, teve um casamento coletivo com 271 casais indígenas, a maioria da etnia ticuna. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h33. Vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Então, conta pra gente essa situação. Olha lá, Arthur Lira, ele criou uma comissão externa para investigar a crise humanitária em território Yanomami, lá em Roraima. Como é que vai funcionar essa comissão, Cadu? Explica pra gente. Boa noite.
noite, Karime. Boa noite, Carlão, meu querido. Fala, Seja queridão. bem-vindo de volta, rapaz. Saudade de você, viu? Uma temporada fora, né? Uma temporada grande, hein? Valeu, saudades também de Boa noite, vocês. ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a justificativa para se criar essa comissão externa é o aumento do número de mortes de Yanomamis, né? No ano passado, já no governo Lula, né? Em 2023, foram 363 mortes, sendo que em 2022 foram 343. Houve aí um aumento no ano passado de 6%. Apesar das ações do governo federal por meio das Forças Armadas, do IBAMA, Ministério da Saúde, da FUNAI, enfim, vários órgãos públicos atuando, mas as mortes não diminuíram por lá. Não sabemos como vai ser esse ano, né? Então a gente sabe que o socorro ao povo Yanomami faz parte da pauta ambiental do presidente Lula, que usa isso como instrumento para captar recursos para o Fundo Amazônia. Mas no ano passado o governo enfrentou muitos problemas, né? Inclusive com as Forças Armadas, para atender aos pedidos da FUNAI para dar socorro. Então foram muitos desafios enfrentados ao longo do ano passado. Karime, essa comissão externa, ela é composta por 13 deputados, todos da direita conservadora da base bolsonarista, entre eles o deputado Capitão Alberto Neto. O trabalho deles, segundo a proposta, é investigar a real, abre aspas, tá? A real situação do povo Yanomami e ajudar a restabelecer os serviços de saúde, fecha aspas. Importante lembrar, Karime, frisar que essa comissão externa não vai ter ônus da Câmara. A Câmara não vai arcar com os custos dessa comissão externa. Essa comissão vai ser presidida pela deputada federal Coronel Fernanda, do estado de Goiás. Ela não é de Roraima, sequer da região norte, Karime. Segundo ela, a comissão vai fazer diligências na região, lá de Yanomami, e verificar o que vem sendo feito por lá. E de posse dessas informações, ela vai emitir um relatório final. Resumindo, Karime e Carlão, essa comissão vai usar uma pauta cara para o governo Lula para fazer barulho. É o jogo político que a gente já conhece. A gente só não pode esperar soluções, Karime, porque muito provavelmente vai ser um relatório mais do mesmo, é uma ação política que não vai ajudar em nada o povo Yanomami. Karime e Carlão. Nossa vida. Realmente é jogo político, né, Cadu, como você mencionou aí. Você falou também de problemas, né, no governo Lula. O Lula também está tendo problemas com relação à coordenação na tragédia lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, ele está sendo bastante criticado e cobrado pela falta de coordenação, e então agora ele vai indicar um coordenador federal para gerir essa crise toda. E é isso, Cadu? Então, será que resolve? Será que vai ser suficiente para resolver os problemas e aí, consequentemente, reverter as críticas? Pode até resolver, Carlão, mas vai depender de quem Lula vai indicar para ser essa autoridade federal. Tem que ser alguém de nome, tem que ter alguém de pulso firme, tenha autoridade mesmo para arrumar a casa diante da bagunça que está lá em Porto Alegre. Semana passada eu falei aqui, você não estava, mas a Karine estava, que o presidente Lula havia recebido uma boa aprovação por meio das pesquisas, né, pelo apoio imediato ao estado do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu reunir STF, Congresso Nacional, os presidentes da Câmara, do Senado, todos eles num esforço em conjunto a pedido do presidente Lula. Mas aí, ao longo desses dias, o governo vem se atrapalhando nas próprias ações. Não há alguém para organizar, para uniformizar o trabalho. Acaba que o governo fica improdutivo. Sim. E está prevalecendo, Carlão, nas redes sociais, aquela narrativa de que os voluntários estariam fazendo um trabalho melhor que o governo. A gente não está lá para saber, mas é uma narrativa. Então, essa autoridade federal vai ser anunciada amanhã pelo próprio presidente Lula lá em Porto Alegre. Diz que ele vai para lá amanhã. Mas se não for anunciada pelo próprio presidente, deve ser anunciada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ou Lula ou Rui Costa viaja amanhã para o estado do Rio Grande do Sul para anunciar novos pacotes de ajuda ao governo gaúcho e também anunciar essa autoridade federal. Entre os indicados, Carlão, a ser autoridade federal, estão aí o presidente da CONAB, o Edgar Preto, e o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff. Está mais provável que seja Volney Wolff, se esses dois nomes estiverem na disputa. É importante frisar, Carlão, que não se trata de uma intervenção federal, viu? Sim. Se trata de uma autoridade federal que vai comandar as ações, uniformizar, como eu falei, as ações do governo federal, com apoio, dando apoio direto ao estado do Rio Grande do Sul. Tem político do PT pedindo para que o governo decrete uma intervenção federal para assumir completamente a gestão da crise.
mas o Palácio do Planalto tem evitado essa hipótese. Carlão e Karime. Sim. Na intervenção é algo muita responsabilidade. Não é nem responsabilidade, é muito arbitrário uma intervenção. Seria retirar o estado do Rio Grande do Sul, tirar de jogo e assumir responsabilidade de vez, né? No sentido que ele vai carregar, carregar o processo todo, é muito pesado para ele. Não é nem pesado. E será que tem competência para isso? Não tem, não sabe nem. Né? E não sabe nem onde são as ruas, quem é que manda, como é que está, em que pé está. E é por isso que nas redes sociais e em outros lugares a narrativa da ajuda da população é essa, porque quem sofre ali de imediato é lógico que a população civil que se ajuda num primeiro momento, se organiza e se organiza muitas vezes melhor do que algum poder público. E tem outra questão, Karime, que também esqueci o que eu ia falar, gente. Imagina. A questão é como você falou, a questão do apoio, do trabalho do governo, e os voluntários acabam fazendo, como você disse, esse trabalho de maior organização, e nas redes sociais não está aparecendo nada de ação do governo. Inclusive tem um ministro da comunicação falando com a imprensa, falando com o Jornal Nacional, por exemplo, falando só de fake news. O governo está preocupado só em responder negócio de fake news. Ele não está falando sobre as ações em cima, as ações pontuais em cima do Rio Grande do Sul. Pois é. E aí agora está falando, tem muita fake news, a gente está aí está processando. Resolve, cara. Exato, aí está processando as pessoas que estão lá, que estão fazendo vídeo, que estão ajudando. É hora de ajudar todo mundo. Não tem como uma pessoa que vem de Brasília ou uma pessoa que trabalhe num gabinete de prefeitura saber mais do que o morador daquele bairro. Ele conhece aquelas ruas, ele sabe quem mora, ele sabe que naquela casa 5 tem um senhor que é cadeirante. E essa ação voluntária, assim, você não pode ficar esperando as autoridades chegarem. Você tem que tomar uma decisão e assumir. É imediato, é a sua casa, então seu vizinho te ajudando. Isso daí incorporou e todo mundo, né? Virou uma solidariedade geral. Mas essa é a atitude normal que acontece nessas tragédias. Falo de novo, porque eu vivi e trabalhei na tragédia climática na região serrana, em Friburgo, em 2011. Eu não consegui ir para casa de noite, eu fiquei na casa de família. Eu não consegui e fui trabalhar. E o que eu vi? Ali eu vi os voluntários, porque os deputados, os vereadores, o prefeito, eu não vi. Eu não vi essas pessoas até a segunda semana de trabalho, trabalhando. Eu só fui para casa naquela noite, eu só soube que minhas filhas estavam bem e não consegui voltar para casa. Mas o que eu vi é o que acontece, não é uma questão de desprezar o trabalho do poder público, é uma questão de imediatismo. É o teu vizinho que está sendo afogado, é o filho do seu vizinho que está sendo levado pela correnteza. Você vai ligar para o Corpo de Bombeiros, não dá tempo. Então as pessoas se ajudam porque elas estão ali. É imediato, é uma ajuda imediata, é você acolher, você tirar, é você tentar pegar do escombro os sobreviventes. E o Estado é muito pesado, né? E o Estado é lento. Essas ações imediatas. Exato, e é lento. E depois e realmente o que eu vi, depois que entra, acaba realmente atrapalhando um pouco se não tiver o bom senso de receber ajuda dessas pessoas, desses moradores. Então, nada melhor do que o morador do bairro para saber a realidade daquela população e ajudar, né, o poder público a fazer esse trabalho aliado, lógico. Então, é interessante realmente que tenha um coordenador, uma pessoa, um representante do governo federal lá no Rio Grande do Sul, mas que ele trabalhe alinhado com a população, porque vindo assim uma intervenção, aí não vai dar certo, desculpa, realmente não vai dar certo, né, Cadu? É verdade. Né? O governo não teria estrutura nem capacidade. Conhecimento. Pelo visto, a história conta que o poder público não é capaz de gerir. Não se trata de governo Lula, se trata de poder público, que não tem capacidade de gerir uma crise desse tamanho, dessa monta, como é o Rio Grande do Sul. Né? Nem do pequeno, de uma cidade pequena como foi Friburgo, avalia de um estado como Rio Grande do Sul. Verdade. Não é? Enfim, é o que a história nos ensina. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. A gente acabou se alongando falando a respeito dessa situação lá do Rio Grande do Sul, mas não tem como não se alongar. Tem algum destaque importante pra gente? Eu ia te passar um destaque porque está rolando movimentação muito forte nas redes sociais, Karime. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele colocou na pauta de hoje do plenário
um projeto de lei que taxa os streamings, Netflix, Apple TV, HBO Max, enfim. A tributação não seria na fatura do cliente, ela seria direto para as empresas, uma taxação do serviço. Mas, claro, quem que você acha que vai pagar essa taxação vai pra gente, No fim das contas, quem vai pagar é a gente, né? Acontece, Karime, que esse PL, o número 8889 de 2017, ele livra da taxação somente os streamings que exibem 50% de produção nacional. No caso, só o Globoplay. Por essa razão, estão chamando nas redes sociais de PL da Globo. Houve uma movimentação muito forte nas redes sociais, principalmente por causa da taxação, e por isso o Arthur Lira prometeu retirar esse projeto de pauta. Ainda não o fez, mas deve retirar. Do nada, como você diz, do Neida, ele pautou esse PL. A mando de quem? A pedido de quem? Essa é a grande questão. Pois não é? Volto com vocês, Karine. Cadu, obrigada pelas informações, Cadu. Gente, rapidinho, ainda falando sobre essa tragédia do Rio Grande do Sul, se você quiser doar, né, ajudar com doações, o governo do estado, todas as escolas estaduais são agora pontos de arrecadação, inclusive a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Boa. Estão recebendo doações para as vítimas da enchente lá do Rio Grande do Sul, tá? Lembrando também que ainda está ativa a questão da ação do governo do estado do repatriamento das pessoas lá do sul que querem voltar para o estado do Amazonas. Até a última atualização, 100 amazonenses já tinham entrado em contrato com a Defesa Civil para esse processo de voltar para o estado. Então, esse serviço foi lançado segunda-feira, as pessoas já estão, né, nesse contato com a Defesa Civil. A pessoa que queira se repatriar, ela entra no site defesacivil.am.gov.br ou também pelo telefone DDD 92 9911 4507. 6h46, valeu, Cadu, boa noite. Um abraço, queridos. Tchau, Cadu. Até amanhã. 18 horas. Olha só, entra na segunda semana o acampamento montado por policiais do Amazonas em frente à sede do governo do estado. A ação é em protesto contra a falta de respostas do governador Wilson Lima às reivindicações. Karine. Pois é, Carlão, eles também estão cobrando do governo do Amazonas o pagamento das datas bases. Hoje o deputado estadual Dan Câmara, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, falou sobre o assunto. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a sessão e traz mais informações pra gente. Profissionais da Segurança Pública do Amazonas estão acampados em frente à sede do governo do estado desde o último dia 2 de maio, reivindicando o pagamento da data base dos últimos 4 anos. Toda essa situação ganhou repercussão na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Dan Câmara, presidente da Comissão de Segurança Pública, destacou a falta de diálogo com o governador Wilson Lima. É um absurdo que vem acontecendo com os agentes responsáveis pela aplicação da lei, que agora montaram um acampamento em frente ao Palácio do Governo como uma medida de pedido de socorro para que sejam pelo menos ouvidos, porque sequer estão sendo ouvidos. Ora, se a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa não é ouvida, como é que os agentes responsáveis pela aplicação da lei, por intermédio de seus representantes, serão ouvidos? Então, eu considero um absurdo o que vem acontecendo por parte dos gestores que estão ao redor do nosso governador. Já são mais de 4 anos de espera sem nenhuma conversa. O parlamentar chamou a atenção para a corrosão dos salários dos servidores. A fim de que possam estabelecer um cronograma, estabelecer uma forma de repor a corrosão salarial pela qual os agentes responsáveis pela aplicação da lei vêm passando. Toda essa manifestação tem o intuito de discutir e reivindicar os direitos da categoria garantidos por lei. Um deles é a data base. Em meio a essa falta de valorização dos profissionais,
Manaus segue sendo a 5ª capital mais violenta do Brasil e a 27ª mais violenta do mundo. Segundo a organização não governamental mexicana, Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, o que mostra a importância e a urgência da valorização dos servidores da segurança. Essa falta de diálogo com o governo tem fortalecido a adesão do movimento e eles também não descartam uma paralisação geral. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6 horas e 49 minutos. Você pode participar conosco aqui no 18 horas. WhatsApp à sua disposição é o 994887592. Inclusive, temos participação aí, né, Karime Leão? Temos sim, Carlão. Temos participação do Thiago Pará, do Nova Cidade. Thiago, valeu, Thiago. Ele comentou o seguinte: boa noite, senhores. Sou um ouvinte pontual do 18 horas. Minha opinião é em relação à educação pública, que infelizmente piorou devido 99% da classe política ser corrupta. Isso disse Thiago Pará, onde a sociedade como um todo é prejudicada, pois se tivéssemos pelo menos 70% de um parlamento sério, já teríamos de fato um país com leis efetivas. Hoje é um prato cheio para os corruptos a polarização do próprio povo, pois assim eles se mantêm no poder. Eu tenho um resquício de esperança que a gente, que a grande massa tenha um despertar para o conhecimento. Vale ressaltar que religião não combina com política e vice-versa. A história já nos mostrou o desastre que é. Tá aí a participação do Thiago Pará, do Nova Cidade. Obrigada. Valeu, Thiago Pará. Thiago Pará está interessado e está inteirado no processo. E levantou um debate interessantíssimo. Obrigada. Valeu, Thiago. Boa noite para você. Obrigado pela sua participação. Você pode participar também. 994887592. 18 horas. Olha aí, o juiz manda pagar R$300 mil a uma mãe vítima de violência obstétrica no município de Careiro Castanho, interior do Amazonas. Pois é, a sentença saiu agora, mas o caso foi em 2020, quando a grávida, com 36 semanas de gestação, procurou o Hospital Deoclésio dos Santos. Mas, apesar da urgência, ela foi negligenciada e acabou perdendo o bebê. Vamos acompanhar os detalhes com a Diné Araújo. Essa história aconteceu em 2020, quando uma grávida de 36 semanas ou 9 meses procurou o Hospital Deoclésio dos Santos, no município do Careiro Castanho, se queixando de fortes dores de cabeça e abdominais. Apesar da urgência da situação, ao invés de ser submetida a exames, ela passou por uma série de negligências e violência obstétrica que resultaram na morte de seu bebê pouco depois do parto. Revoltada com a negligência médica e as violações dos direitos da mãe, a família buscou auxílio da Defensoria Pública do Amazonas para garantir a reparação pelos danos sofridos. A DPE, então, iniciou uma ação de indenização contra o município responsável pelo hospital, como explica o defensor público Danilo Garcia. Durante o atendimento na Defensoria, foi apurada a ocorrência de uma série de irregularidades, as quais somadas provocaram intenso sofrimento físico na mãe, então grávida, e depois na morte do filho, logo após o seu nascimento. Em setembro de 2020, a mãe procurou o hospital com fortes dores na cabeça e na barriga, tendo ficado internada por 3 dias, recebendo tratamento paliativo sem que nenhum exame fosse solicitado pelo médico responsável. Somente foi realizado exame de ultrassonografia após terceira pessoa presenciar a dor constante pela qual a gestante passava, e depois que outro profissional médico, não integrante da equipe responsável pelos cuidados da paciente, solicitou. O exame de ultrassonografia constatou a perda de líquido amniótico e infecção urinária na paciente, mas ainda assim ela teve alta médica. A paciente permaneceu com dores em casa durante 4 dias. Sem aguentar mais, a gestante retornou ao hospital, onde foi mais uma vez internada, conforme o defensor público Danilo Garcia. Segundo apurado, o médico plantonista não solicitou a realização de nenhum exame de urgência ou emergência, apenas ordenou que o técnico de enfermagem ficasse responsável pela paciente.
E a gestante foi avisada pelo técnico que o parto seria realizado naquele dia no período noturno, pelo procedimento de parto natural. A situação clínica da gestante, porém, recomendava que o parto fosse realizado mediante cesariana, o que foi negligenciado pelo médico responsável pelo tratamento da paciente, o qual, segundo o apurado, sequer permaneceu na sala acompanhando as manobras executadas pelo técnico de enfermagem. Como houve complicação no parto, chegou-se a adotar a manobra de Christeller, procedimento não recomendado pelo Ministério da Saúde por se tratar de um procedimento configurador de violência obstétrica consistente na compressão da barriga da gestante para forçar o nascimento do bebê. Ainda segundo o defensor público Danilo Garcia, com esse procedimento violento, o bebê nasceu com vida, mas com dificuldades para respirar. Ele não chorava e a situação se agravou quando, precisando de incubadora, a única disponível no hospital não estava em funcionamento, estava desligada e a única pessoa que sabia manuseá-la não estava no estabelecimento hospitalar e toda a equipe ficou em desespero, já que o bebê precisava do equipamento e ninguém sabia operá-lo. Somente depois de 30 minutos, a única profissional com aptidão técnica para operar o aparelho de incubadora chegou no hospital. Dada a gravidade da situação clínica do recém-nascido, ele foi transferido para Manaus. No entanto, durante o trajeto, ainda na ambulância, a equipe, dentre a qual não havia nenhum médico, teve que realizar por 3 vezes procedimento para ressuscitar o pequeno, que não resistiu e faleceu no caminho para o hospital. Por conta de tudo isso, o juiz Geildson de Souza Lima concedeu o valor de R$300 mil em uma ação de indenização por danos morais contra o município do Careiro Castanho. O caso foi caracterizado como violência obstétrica. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. É agora 6 horas e 56 minutos. Cid Soares, o Amazonas joga amanhã à noite fora de casa. Você tem novidades aí pra gente sobre esse jogo? Conta aí o que é que rola no mundo do esporte hoje. Boa noite, Cid. É isso mesmo, Karime. Amanhã a Onça Pintada encara o Ceará no Castelão às 8h30 da noite no nosso horário e o técnico Adilson Batista não contará com o Sassá, que já ficou de fora na vitória contra o Peixe sábado passado e ele fica em Manaus fazendo tratamento junto ao departamento médico do clube. Sassá desfalca a equipe por lesão muscular na virilha direita. E ainda falando sobre o Amazonas Futebol Clube, lembramos aos torcedores que hoje teve início a venda online de ingressos para o jogo da 6ª rodada da Série B contra o Paysandu, já no próximo dia 18 de maio, às 4h30 da tarde, aqui na Arena da Amazônia. As entradas custam entre R$30 e R$200. E essa partida contra o rival paraense será a terceira da Onça Pintada como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, Karime, voltando a falar sobre aquele assunto que a gente discutiu nesses últimos programas, com as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Grêmio e outros clubes gaúchos tiveram que paralisar disputas e competições. A CBF adiou partidas dos times envolvidos até o dia 27 de maio. Embora haja pedidos aí para paralisação total dos campeonatos, como a gente já divulgou aqui também, é preciso trabalhar com a ideia de retorno em breve. Eu penso que o campeonato vai seguir sim, né? E o Grêmio, por exemplo, já tem até uma nova sede, uma sede provisória, que deve ser no interior de São Paulo. A diretoria do Grêmio segue acertando os últimos detalhes para o deslocamento e retomada das atividades com o retorno do calendário, em decisão que deve ser anunciada até amanhã. Os treinamentos serão em Atibaia e os jogos como mandante acontecerão no estádio do Red Bull Bragantino, Nabi Abshedid, em Bragança Paulista. E olha, uma notícia nada boa para os corintianos. O goleiro Cássio, que é multicampeão pelo Corinthians, idolatrado pela torcida e é o segundo jogador com mais jogos com a camisa alvinegra, disse que seu ciclo no Parque São Jorge chegou ao fim e vai deixar o timão. Ele tem um contrato que vai até o fim do ano e com possibilidade de assinar um pré-acordo com qualquer equipe a partir de julho. Mas de acordo com o portal UOL, o Cássio já teria aceitado uma proposta do Cruzeiro, onde tem promessa de voltar a ser titular, além de um vínculo de 3 temporadas. O desejo do Cássio é continuar jogando até os 40 anos e por isso
O tempo do contrato é um dos aspectos mais importantes para ele. É o que nós tínhamos para hoje. Bem-vindo, viu, Carlão? Forte abraço, querido. Boa noite. Valeu, Cid Soares. Valeu, Cid. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Agora 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a pesquisa mensal de serviços do IBGE divulgada hoje revela que o volume de serviços no Amazonas registrou uma queda de 5,9% no mês de março em comparação com fevereiro deste ano. No mês de fevereiro, a queda no setor foi de menos 0,4%, Karime. Pois é, mas em compensação, no acumulado dos últimos 12 meses, os indicadores registraram saldo positivo de 1%. A influência negativa mais importante ficou com São Paulo, com menos 3,2%, seguido pelo Rio Grande do Sul, menos 7,2%, Mato Grosso, menos 14,3% e Mato Grosso do Sul, menos 16,4%. 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As tempestades que deixaram um rastro de destruição no Rio Grande do Sul são parte de extremos climáticos que podem atingir várias regiões do Brasil ainda em 2024. A meteorologia diz que ainda há incertezas sobre extremos climáticos no norte do país, mas alguns estados da região estão sob alerta de chuvas intensas previstas para maio. Os volumes acumulados nos próximos dias podem ultrapassar os 200 milímetros na região, onde há chance de chuva forte sobre o norte do Amazonas. Também o estado de Roraima, o norte do Pará e o Amapá. Estes eventos extremos também chamam a atenção para uma deficiência do país. É que faltam dados e infraestrutura capazes de precisar essas informações, de fazer previsões climáticas mais precisas, além de cuidar da natureza e dos estragos causados pelos eventos extremos, como secas e enchentes e recolhes. É preciso investir em informações sobre o tempo. Só assim é possível entender melhor como os extremos climáticos vão atingir as regiões e, com isso, preparar respostas melhores para as cidades e fazer os investimentos em prevenção de tragédias e conscientização da sociedade sobre a chegada e os impactos socioambientais que eles causam. 18 horas. Agora 7h01, Karime, boa noite. Boa noite, beijo, gente. Obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.